O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou essa semana que vai reajustar o piso nacional dos professores em 11,36%, passando então para R$ 2.135,64 o piso, ou seja, a remuneração mais baixa de um professor que tem a jornada de 40 horas de trabalho. O reajuste foi anunciado quinta-feira, no dia 14, e assim, o piso corresponde ao menor valor que deve ser pago a um professor. Na prática, adivinha, muitos estados e muitos municípios vão exatamente nivelar o salário dos professores pelo piso. O que determina o aumento ou não, ou quanto vai aumentar do piso nacional dos professores, é o valor gasto por aluno de acordo com o Fundeb. No ano passado, por exemplo, o reajuste foi de 13%. Então observa aqui como que isso vem se comportando desde 2008, quando foi criada a lei do piso. Então você observa aqui nessas linhas azuis, você tem a evolução em dinheiro. Nas linhas vermelhas, a evolução em porcentagem. Desde 2009 até o ano de 2016, até chegar neste valor de R$ 2.135,64. Saindo em 2015, quando começou lá em 2009, era o exorbitante valor de R$ 950 o salário base do professor por uma jornada de 40 horas. Passando então em 2010 para R$ 1.074,67, 2011 foi para R$ 1.187,14, 2012 R$ 1.451, aí 2000 pulando 2015 R$ 1.917,78 e agora R$ 2.135,64. O Aloysio Mercadante diz o seguinte, que essa lei tem permitido um crescimento significativo do valor real do piso salarial dos professores. A verdade é que nós herdamos salários muito baixos dos professores no Brasil. Segundo ele, a remuneração dos docentes é da ordem de 57% do salário de outros professores com a mesma formação. Não adianta querer comparar com médico ou com engenheiro que fica 10 anos, tem lá 8 anos de graduação, com o professor. Nossa graduação é de 3 anos a 3 anos e meio, a partir do ano que vem, que vai ser no mínimo de 4 anos de formação, pelo menos isso, mas o valor médio dos salários dos professores no Brasil ainda é 57% do salário médio das outras profissões que envolve o mesmo tempo de formação. E aí, estados e municípios alegam o seguinte, alegam que a queda nas arrecadações está fazendo com que não seja possível cumprir com o piso dos professores e, portanto, não oferecem nenhum tipo de reajuste, como aconteceu com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, em 2015, os professores ficaram 92 dias em greve e não houve 0,01% de aumento. Não houve nada. O ano de 2015 não houve nenhum tipo de aumento para os professores do Estado, da rede pública estadual de São Paulo. Agora, em 2015, estourou greves aí por todo o país, seja nas redes públicas, estaduais ou municipais. Vários professores entraram em greve justamente cobrando os estados e os municípios para que cumprissem com o mínimo, cumprissem com a lei do piso dos professores. O que os estados e os municípios alegam é que não tem como cumprir com essa lei, porque essa lei é absurda. Ela prevê 1/3 da hora atividade dos professores para atividades extra-classe, ou seja, preparar aula, corrigir prova, corrigir trabalho, preparar material, orientação de aluno e tempo de estudo, enfim. 1/3 da carga horária dos professores seria para a hora atividade e o piso. Isso é um absurdo, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro para absolutamente nada quando diz respeito a investimento na mão de obra, no caso dos professores. Como alternativa, o Aloysio Mercadante então voltou a defender a volta da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. A CPMF, então, ela permitiria com que a União aumentasse a sua arrecadação
uma vez que cada vez que você faz uma transação bancária, seja no comércio formal ou informal, seja para quem tem registro em carteira ou não, todo mundo pagaria CPMF para poder aumentar o montante de arrecadação dos cofres públicos, para que aí ele pudesse pensar em aumentar o piso para poder pagar os professores. Então vamos aumentar a carga tributária para poder pagar o professor, agora a culpa vai ser dos professores, tá? A culpa do professor que vai ter que aumentar imposto. Eu acabei de falar do estado de São Paulo. No estado de São Paulo funciona assim. Isso, julho de 2014 foi quando teve o último aumento. Só para você ter uma ideia, 40 horas de trabalho, tá? Pegando pela base o piso, 40 horas de trabalho. O professor de educação básica 1, aquele que trabalha do primeiro ao quinto ano, ele tem uma remuneração de R$ 10,43 por hora, o que dá um montante de R$ 2.086,93. Já o professor de educação básica 2, aquele que trabalha com o ensino fundamental 2 e o ensino médio, ele tem a remuneração de R$ 12,08 a hora, chegando a R$ 2.415,89. Isso, claro, sem contar o desconto da Previdência, imposto de renda, o IANSP, né, o que vem os descontos, que vai dar aí uns 2.000, 1.900, 2.050, não vai passar muito disso não. Então essa é a remuneração básica do professorado neste país, com enfoque aqui no caso, como exemplo, né, no estado de São Paulo, você pode procurar aí a situação do seu município, a situação do seu estado. Agora, se 2015 foi o ano das greves pelo país inteiro em busca do cumprimento da lei do piso, imagina o que será em 2016. Isso porque já no final de 2015, exatamente no dia 14 de dezembro de 2015, a Folha de São Paulo soltou uma reportagem com o título "Prefeituras e Estados ameaçam segurar reajuste do piso do professor". Nessa reportagem, secretários de educação, prefeitos e governadores dizem que não tem condição de pagar o piso do professor por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal é ela que pega quando você vai falar de reajuste dos professores ou uma remuneração um pouco melhor para os professores. Agora, na mesma proporção que nós estamos vendo estados e municípios alegarem que não tem dinheiro por conta da arrecadação, nós também estamos vendo na mesma proporção má gestão dos recursos públicos, obra superfaturada, fraude na merenda, fraude na licitação para compra de material escolar, desvio de verba, enfim, uma série de formas de desviar o dinheiro público. E aí você imagina, tudo que se faz nesse país existe um caixa 2, tudo que se faz no Brasil, alguém tem que ganhar muito dinheiro com isso, e aí é claro que o país vai quebrar, né? Não tem arrecadação que possa suprir essa ganância, essa vontade de levar dinheiro para casa, de levar vantagem em tudo que se encontra por aqui. A meta 17 do Plano Nacional de Educação, ela prevê a valorização dos profissionais da educação da rede pública, da educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com a escolaridade equivalente até 2020. Nós temos um vídeo explicando detalhadamente sobre isso, que você pode entrar na playlist do Plano Nacional de Educação e procurar lá a meta 17, está tudo explicado quais são as metas até 2020. Agora, no passo que está indo, nós estamos em 2016. No passo que está indo, isso não vai chegar absolutamente nunca, né? Enquanto estados e municípios ficarem se articulando para segurar a remuneração dos professores, os professores vão continuar com uma remuneração subvalorizada. Agora, tem um detalhe muito importante. Essa lei do piso, você pode encontrar digitando aí no Google, a lei 11.738. Repare que, de 2008, 11.738 de 2008. Agora, repare que o artigo 7, ele foi vetado. O artigo 7 dizia o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa a inobservância dos dispositivos contidos nessa lei, sujeita às penalidades previstas pela Lei 8.429, de 2 de junho de 1992.
Ou seja, ela foi vetada, né? Então, se você não cumprir a lei do piso, seja com relação a 1/3, seja com relação ao piso, não vai pegar em nada, porque ela não vai entrar como improbidade administrativa. É apenas uma lei que se cumpre. É uma lei que se cumpre sem punição. Haja vista que quem assinou essa lei na época foi o Tarso Genro, ele que era o ministro da Educação aqui em 2008. Quando ele foi eleito governador do Rio Grande do Sul, ele mesmo não cumpria com a própria lei que ele criou. Isso é fantástico nesse país. Nós, a sociedade civil, a gente tem que se unir, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que batalhar, a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que acompanhar todos os gastos públicos com a educação, com o transporte, com segurança, a gente tem que acompanhar. E nós, professores, principalmente, nós temos que cuidar do nosso setor. E o nosso setor é justamente os gastos com a educação. Procura aí nos vídeos do YouTube do Programa Agora José, quantas vezes a gente já não tocou nesse assunto? Quantos artigos nós já não escrevemos sobre corrupção? Tanto no blog do Programa Agora José, que você pode acessar, quanto no meu site pessoal. Né? Quanto a gente já não discutiu sobre corrupção e o quanto que a gente deixa de ter dinheiro para investir na sociedade por conta desses desvios que ocorrem independentemente de partido político ou de viés ideológico. Agora, é muito importante a gente prestar atenção nisso por um simples motivo. É dinheiro do meu imposto, é dinheiro do seu imposto, é dinheiro que sai do nosso bolso e que vai alimentar essa corja que usufrui da riqueza, dos bens do nosso trabalho, do nosso suor. Então fique esperto, acompanhe o que vai acontecer com essa lei do piso este ano. O ano passado, no final do ano passado, nós já escrevemos um artigo falando que 2016 vai ser um ano de muitas greves, porque os professores vão para cima dos estados e dos municípios querendo o cumprimento do piso, no mínimo, porque ele é o mínimo, ele não é o máximo, ele é o mínimo. Ele é o mínimo que se deve pagar ao professor, ainda que esse mínimo ainda seja muito baixo. Participe dessas discussões porque ela é extremamente importante, principalmente se você for professor, está falando exatamente do seu salário. O programa Agora José vai ao ar aos sábados, das 16 às 18 horas, pela Cultura Online Brasil, culturaonlinebrasil.net. Lá você pode acompanhar os nossos programas aos sábados, das 16 às 18. No blog do Programa Agora José, você encontra o programa inteiro, que são 2 horas de programa. Esse programa discute sobre vários assuntos da educação. O programa do dia 16 de janeiro, por exemplo, além da lei do piso, nós falamos aqui sobre as escolas do Rio de Janeiro, sobre o PROCON do Maranhão, por conta da lista de materiais escolares que são pedidos por algumas instituições privadas e esses materiais não condizem com o que os alunos fazem em sala de aula, sobre o governo de São Paulo, que aumentou em 10% a quantidade de alunos por sala de aula, sobre o suposto sumiço de equipamentos nas escolas ocupadas pelos alunos durante o período de protestos aqui em São Paulo. Também falamos das ocupações em Goiás, sobre a qualidade da educação no município de Sobral, no Ceará, que acabou com a progressão continuada ou aprovação automática, como algumas pessoas chamam. E por fim também discutimos o projeto que prevê o pagamento de universidade pública para aqueles que ganham tem uma renda familiar de quase R$27 mil por mês. Essa é a pauta do programa que você pode ouvir no nosso podcast. Se você não ouviu o nosso programa no sábado, dia 16, pela Cultura Online Brasil, você pode acompanhar no nosso blog, está no link aí nas descrições. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pedir encarecidamente para que você curta esse vídeo, porque isso é muito importante para a gente, e compartilhe as ideias e as nossas opiniões com os seus amigos através das redes sociais. Um forte abraço, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva aqui nos comentários, mande um e-mail para programeagorajosé@hotmail.com, curta a nossa página no Facebook e até o próximo.